Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver quem já está entrando. Dr. Tyson, um beijo. Emília, Dr. Daniel Ferreira, a Iesca, minha querida amiga Luana, Joyce, Kellen, meu sócio, Dr. Leonardo Artioli, Laura, delegado Rafael, um grande amigo, bem-vindo aqui à nossa live, querido amigo, professor também que atua na área acadêmica comigo. Meu querido amigo Luiz Gustavo Conde, professor, Vitor, Tainá, Thaís, Igor Floriano, Duda, meus queridos alunos da FAFIB, Aninha Tomás, Laurinha, Lohan, meu querido, alô Goiânia, meu Deus, que bom, quantas pessoas, Jaque, Marcelo Ducati, meu filho, Dr. Marcelo, um grande beijo. Silvana, na Amazônia, me ouvindo, que delícia. Vitor Hugo, Resumo Leges, que delícia que apoia a gente. Dayana, Miqueias, Laís Faria, Larissa Pantaleão, querida, tudo bem? Bia. E aí, meninos, como é que vocês estão? Kate, meu amor, José Neto. Bom, pessoal, já vou chamar o Gustavo para entrar aqui com a gente e a gente poder falar um pouquinho do direito. Anthony, beijo, querido. Luciana Peguim, doutora Luciana, prazer enorme recebê-la aqui. Toninho, meu amigo, tudo jóia? Jennifer, Ed, meu grande amigo, um beijo. Laís, Lala, que delícia, saudade de vocês, saudade, Aesca. George, André, que delícia, meu querido amigo André Luiz, Matheus, Marina, que delícia, Cíntia, meus queridos, Dr. João Vicente, amigo querido, já tô chamando o Gustavo, um dia a gente precisa reunir esse trio. Isa, grande beijo, obrigada por estar aqui com a gente, Laurinho, Pirola, Azaf, beijo grande. Bruninha, alô Goiânia, tudo bem? Carolzinha, doutor Guilherme, meu querido aluno lá de Goiânia, concurseiro. Sirlene, minha amiga, minha parceira, minha companheira, que bom, bem-vinda, bem-vindo. Gente, acho que eu vou chamar o Gustavo, Dudinha, linda, meus alunos queridos, de Goiânia, de Bebedouro, de Barretos, de São Paulo. Olha, alunos meus da pós, da EBRAD, bem-vindos. Alunos queridos da minha pós-graduação, que eu tenho prazer de atuar em Palmas. Meus alunos, meus OABeiros de plantão do ProOrdem de Goiânia, amigos queridos. Belzinha, bem-vinda, minha amiga. Que delícia, como é que tá a Argentina? Tá se cuidando? Nath, Natália, alô Goiânia. Marcel, Stefan, que alegria, que honra te receber aqui. Sigam, meus queridos, Marcel, Stefan, o Insta dele a respeito de atualidades, de pessoas que estão sempre em evidência aqui na região, maravilhoso. Marquinho, Dr. Daniel Adamo, Dr. Valdir Júnior, rei do direito do trabalho, meu grande amigo e advogado. Bom, Gustavo, cadê você? Invocando, aparece. Já solicita aqui para eu já te colocar na sala. Doutora Thaís, minha amiga querida, que delícia te receber aqui. Aguardando você, Gustavo, solicitar. Arthurzinho, que bom, que delícia de receber aqui. Pamela, Vinícius, que delícia, gente, que delícia. Gustavo, estou te aguardando. Doutora Laís Minicelli. Thaís, como é que tá as coisas? Grande profissional da saúde, também de frente aí com essa pandemia. Saudade, Daniel, Pati, doutora Patrícia. Meu Deus, Gustavo, como a live é minha, não sou eu que tenho que te chamar, você que tem que solicitar para participar. Vamos lá, meu querido, solicita participar que eu já vejo aqui e já te coloco, meu amor. Vamos lá. Doutor Fernando Tadeu Marques, querido professor do meu curso, um dos melhores penalistas do Brasil, bem-vindo. Grande amigo, amigo querido, Bárbara, Babiana Simone, minha filhota, linda, que delícia. Gustavo, tô te aguardando.
Estou te aguardando. Não sou eu que chamo, meu amor. É você que solicita para participar da minha live. Vamos lá. Solicita, vai aparecer. Fecha minha live e abre de novo, que vai aparecer solicitando participar. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Eu acho que é assim que chama ele, né, minha gente? Ó, já o bafo na primeira live aqui. Eu acho que é assim. Deixa eu olhar aqui algum controle. É sim mesmo. Vamos lá, Gustavinho, tô te esperando. Dá para incluir o convidado também? Que jeito, que jeito. Então, o Lohan acabou de mostrar, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Vamos lá, Gustavo, envia uma solicitação, porque eu não sei como é que chama a pessoa. Alguém sabe? Porque até então... Vitor de Palmas, que saudade! Tudo bem? Tudo jóia, meu lindo? Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui. Tem uma solicitação, deixa eu ver se tem... Vamos lá. Alguém sabe como é que eu chamo a pessoa? Aqui os ícones, deixa eu ver. Não. Gustavo, cadê você? Solicita para participar, meu amor. Já vamos começar aqui. Eu não sei se vocês souberem e puderem me falar. Eu tô só esperando o Gustavo solicitar para entrar e eu chamá-lo. O Lohan já fez até um teste aqui comigo, dá certo. Doutora Samantha Duffton, ó, vai aparecer. Pronto. Vamos lá, aguardando a resposta do doutor Gustavo. Doutora Samantha Duffner participando, uma das maiores civilistas aqui do nosso Brasil, uma amiga que eu tenho prazer enorme de trabalhar, e eis que entra aqui na sala, olha só, o meu querido amigo professor doutor Gustavo Casagrande Canheu. Meu Deus, conseguimos, né, Gustavo? Ué, você tinha que habilitar aí, você tinha que habilitar, senão como é que eu vou te chamar? Você tem que chamar. E aí eu autorizo. Não, mas não estava habilitado, não estava aparecendo. Agora apareceu, eu chamei. Filme, meu amigo, é igual o filme Invocação do Mal, né? Quanto a gente menos espera, tá lá aquele, né? Eu sempre falo para meus alunos, me chama, invoca que eu apareço, que eu tô aí, né? Eita, primeiro, se não desse uma confusão, não era a gente, né? Tinha que dar um problema. Lige de Goiânia, Anderson, querido, um beijo, Anderson. Bom, pessoal, nossa, quem conhece o Gustavo e a gente sabe, o nosso jeito de trabalhar foi sempre assim. E a gente não combina. Sempre tem que aparecer algum desastre, né? Ou da natureza, ou, né? Geralmente é provocado pelo Gustavo. Para a gente começar aqui trabalhando, né, pessoal? Mas primeiro eu queria agradecer a você, Gustavo, e para os meus seguidores, meus queridos alunos da velha guarda da Portela, Valéria. Aqueles que não conhecem ainda o professor Gustavo é um dos maiores civilistas do Brasil, um dos professores que eu tive a grata alegria a começar há 15 anos atrás, já dentro da área acadêmica. Eu comecei muito jovem, com 15 anos, mas... tive a grata satisfação de começar com o professor Gustavo e nesses longos 15 anos que nós estamos juntos, nós tivemos sempre a feliz satisfação de trabalhar juntos. Voltamos novamente e é um grande amigo, um professor que sempre me ensina todos os dias, sempre confiou no meu trabalho e hoje eu devo muito do que sou a ele. E um grande irmão que eu tenho na vida. E eu não poderia deixar de ser diferente, de convidá-lo para que nós falássemos um pouco dessa situação, da questão dessa pandemia e toda a mudança que está acontecendo nas tratativas particulares, nos negócios jurídicos, em contratos, e que o Gustavo trouxesse aqui o vasto conhecimento dele na academia, até porque o Gustavo também é professor de carreira jurídica, de concursos preparatórios, e como é que nós estamos nos preparando e interpretando a nova logística dos contratos.
tá? Eu vou pedir que o Gustavo faça uma introdução e depois eu vou passar para ele, porque, Gustavo, vários alunos aqui já trouxeram pedidos para nós falarmos sobre contratos de locação, contratos no direito das relações de consumo, contratos empresariais e como é que vai ficar também a logística das resilições contratuais, do cumprimento da função do contrato e também da nova percepção da aplicação do artigo 113 do Código Civil. Meu amigo querido, você tem a palavra. Obrigado, professora Olga. Prazer enorme estar aqui do seu lado. Mesmo que virtualmente, né? Aliás, você está em cima de mim, não está do meu lado. Queria aproveitar para mandar um beijão para todo mundo aí. Estou vendo uma porção de ex-alunos que estão entrando. Presente, meus alunos de Araçatuba, nossos, né? Nomes, agradeço demais. Inclusive, Gustavo foi quem me levou para Araçatuba, conheci o professor Renato e, enfim, que delícia. Vamos falar também, Laís, eu vou falar particularmente nas relações de consumo de mensalidade de escolas particulares, tá? Vamos falar. Aproveitar, né, mandar um abração aí pro João Vicente, grande amigo aí, há mais de, não vou falar quanto tempo, para não dar a impressão de quantos anos a gente tem, mas há muito mais de 20 anos somos amigos. Um beijo para Samanta, tá aí, ó, falando com a gente agora, grande beijo. Diogo Papel, esse pessoal que tem um nome que a gente dificilmente esquece, a Iesca, Miqueias, né, esses nomes assim que a gente sempre lembra. Grande beijo para todos aí, Abner, né? Prazer meu amigo, meu filho querido. Fala que são meus filhos, falando, né? Apesar de não ter idade. Pode deixar que eu vou baixar, viu? Se a Olga não conseguir baixar, eu vou gravar e vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá, gente? Faça isso, aí quem Gustavo, quiser depois lá, só procurar o canal do professor Gustavo Canheu. Gente, é um prazer. Lógico. Doutor Alex Andrade, bem-vindo. É um prazer estar falando aqui com a Olga. Já faz um tempo que a gente vem conversando para fazer essa live, né? Porque é uma forma da gente relembrar os nossos áureos tempos aí em que nós juntos coordenamos um curso de Direito e dali para frente começamos a trabalhar juntos em uma série de outros locais, em pós-graduação, né? E hoje somos colegas em vários locais. Então é um prazer imenso estar aqui falando com você. Eu estou aqui dentro do meu cartório até agora, trabalhando internamente, né? O cartório só está funcionando no período reduzido, atendendo com limitação de pessoas por conta aí do coronavírus. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as consequências, né, nos contratos cíveis de consumo e empresariais da pandemia que nós estamos vivendo, né? Eu fiz dias atrás aí uma live, que era uma aula, na verdade, para os meus alunos lá da Unifipa de Catanduva. Um beijo, pessoal da Unifipa, Carol, que eu vi aí agora há pouco. E aí nós já tínhamos a ideia, né, de conversar aqui exatamente falando sobre todas essas consequências. Vamos comentar um pouquinho também sobre o projeto que foi aprovado lá no Senado, né, que ainda está em votação na Câmara. Exatamente. Pode ser que ele sofra algumas alterações, que trouxe, embora ele tenha sido muito mutilado aí no processo de votação, sobrou pouca coisa, mas nós temos aí bastante coisa legal para falar sobre esse período que nós estamos passando, né? E eu vou começar dizendo aquilo que eu disse recentemente, tenho dito, né, gente? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter nesse momento é bom senso, né? Saber que os problemas eles estão ocorrendo para todas as pessoas, ambas as partes, em todo tipo de contrato, estão tendo problemas, né? É o inquilino que não tem condições de pagar o aluguel e é muitas vezes o proprietário do imóvel que vive desse aluguel, que depende dele, né? Então a gente tem que sempre sopesar aí os problemas das duas partes para saber resolver as questões contratuais. Não é só chegar e começar a rescindir tudo quanto é contrato, querer impor uma consequência danosa somente para uma das partes. É isso que a gente vai falar aqui. E o que nos ajuda muito a resolver esses problemas são exatamente as modificações recentes que o Código Civil sofreu por conta da Lei da Liberdade Econômica, no artigo 113, que a professora Olga citou, no artigo 421, né, que, aliás, também trata ali de contratos empresariais, né, o Código Civil no 421A fala de contratos civis empresariais, e que traz alguns nortes para a gente conseguir resolver problemas como esse que a gente está passando agora. Então, acho que é extremamente oportuno essa oportunidade de falar e de rever tanta gente boa, né, que a gente... Bruninho. Tantos amigos que nós fizemos nesses meus 11 anos, né, lá em Barretos, e da Olga muito mais ainda, né. Diga, doutora Olga, pode continuar. Eu estou aqui anotando o nome das pessoas que eu quero agradecer. Doutora Carilene, que entrou aqui na sala, nossos ex-alunos, hoje grandes
advogados, o Dudinho Alvarenga, meu cantor preferido de música country, doutor, que não é da área jurídica, mas ele é um amigo muito querido, Matheus Roth, Ellen, querida Ellen Rossini, Resumo Leste através da Marília de Catanduva, sua aluna, a Lucila, Carol Colombo, Milena, meu amor, minha filhota, Milena Garcia, Letícia Leles, doutor Bruno, a Esca, vou deixar essa live gravada. É o seguinte, pessoal, vou falar um pouquinho da introdução aqui na mudança dos contratos pelo seguinte, hoje nós já falávamos isso em direito civil do seguinte, nós falávamos numa teoria chamada de teoria da aparência, que levava muito em consideração a vontade das partes no negócio jurídico. Então, mais vale a vontade das partes que elas demonstram dentro do negócio do que o próprio sentido literário dele, né, Gustavo? Do que foi pactuado. Então, a lei de liberdade econômica deixou essa mudança muito clara. Que nós, ao falarmos da função social do contrato, e o que é a função social do contrato, pessoal? Um contrato, que é um pacto particular entre as pessoas, ele tem que ter uma função que não é só egoística, a vontade plena e absoluta das pessoas naquele negócio. Aquele contrato não pode atingir e prejudicar também a sociedade, aqueles que estão de fora. E o que acontece do lado de fora também pode atingir as partes que estão dentro, e daí vem as autorizações para as nossas revisões contratuais, né? Aplicarmos a teoria da imprevisão, aplicarmos caso fortuito, força maior, que o Gustavo vai falar muito bem a diferença sobre isso. Então, hoje, nós temos que entender qual é realmente a vontade das pessoas no negócio. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos do seguinte, às vezes eu estou fazendo um negócio, eu empresto bens móveis, empréstimo de bens móveis. Então, por exemplo, eu empresto celulares, né? Então, seu celular, ele teve um problema, você precisa de outro, você faz um contrato de empréstimo comigo, você paga por um valor, por um tempo de uso. Só que já faz mais ou menos uns 2 anos que você está com esse celular. Quando eu for entrar com uma ação judicial para poder, não digo reaver esse bem, mas para a gente poder tratar deste distrato, desse negócio jurídico, o seu comportamento demonstrou que, na realidade, estar com 2 anos com o celular, que você teve um comportamento de adquirir, de um comprador numa compra e venda. Então, é óbvio que eu não vou pedir todo esse tempo de uso para você, que você está pagando pelo uso da coisa, mas eu posso também pedir o valor daquele bem, como se você tivesse comprado um valor naquela época. Então, nós temos aqui que analisar o comportamento. Agora, em época de crise, o comportamento, analisar a verdadeira intenção das pessoas, não é necessariamente entender que elas querem distratar, que elas querem desfazer o negócio jurídico. E nem o negócio tem que ser interrompido. Depois eu vou falar numa relação jurídica de consumo, uma questão que envolveu até uma empresa, uma pessoa que trabalha com assessoria em casamento, com realização de casamento, e que teve um problema parecido com isso. Então, não significa que você agora em crise, pessoal, em pandemia, né, que inicia-se com um caso com uma força maior, mas o reflexo, né, a consequência na realidade, um caso fortuito. Mas nós estamos aqui pedindo que o comportamento das pessoas mostra que o contrato, ele quer ser mantido, não é um distrato. Não é desfazer, apenas arcar com todo o ônus do contrato, né? É encontrarmos realmente o verdadeiro equilíbrio, né, Gustavo? É isso, exatamente. A gente precisa lembrar que, bom, primeiro, aproveitando a lei que a gente mencionou agora há pouco, o projeto que foi aprovado no Senado, né? Ele fixa como termo inicial das consequências da pandemia o dia 20 de março de 2020, né, no seu artigo 1º. E deixa muito claro no seu artigo 6º que as consequências, eventualmente, em relação aos contratos, a resolução, rescisão, elas não são aplicáveis retroativamente. Ou seja, até essa data, os contratos firmados antes dessa data e cuja execução já tinha se iniciado, essa parte da execução do contrato ela não é atingida pela pandemia, apenas dali para frente. Mas nós não podemos confundir o que está acontecendo, nós não podemos confundir causa com efeito. A pandemia,
ou o caso fortuito, ou melhor aqui, a força maior, que é a pandemia, que é a doença, ela não é o efeito, ela não é a consequência que os contratos estão tendo, né? A pandemia é a causa, ela é o início, né? Por que é que nós não estamos podendo trabalhar? Por causa da paralisação que é gerada pela pandemia. Então, muitos contratos estão sendo ou têm que ser descumpridos. Por exemplo, a Olga citou aí a questão da realização de um evento, porque a prefeitura não pode conceder alvará para uma festa, por exemplo, para um evento. O evento estava marcado, as pessoas tinham comprado ingresso, vamos supor aí uma grande festa, né? Estava só um marcado minutinho, professor Gustavo Canheu, prometemos, temos que realizar ao vivo. Doutora Ketri Daniela, nossa querida amiga, professora também de Direito Civil. Querida Dani, nossa amiga, uma querida professora que trabalha comigo também no Unifafib em Bebedouro. Beijo para você e dólares. Aí, beijo, Ketri, escreveu de novo ali. Tive a honra de ser professor do filho dela. Olha que coisa, hein? Como eu estou ficando velho, mas enfim. Doutora Maíra Oliveira, também, Gustavo. A Maíra é nossa amiga. Olha, muito bom. Cacá Barretos, olha lá. Querida amiga, também bem-vinda. Daqui a pouco eu vou anotando o nome de vocês, vou agradecer a todos, tá, pessoal? Beijo grande, só virando o olho, a cara. Então, como eu estava dizendo, pessoal, imagina uma festa que foi programada, você comprou o ingresso para participar dessa festa. Um show, qualquer que seja ele, né? Por que o show não vai ser realizado? Porque o cantor está com coronavírus? Não. É porque o local onde a festa seria realizada não vai mais ter alvará, não vai poder realizar aquilo, porque deve-se evitar aglomeração de pessoas para evitar a propagação do vírus. Então, o vírus não é a causa do descumprimento contratual, mas sim a inexistência de alvará, que é causada pelo vírus. Vejam a diferença entre uma coisa e outra? Então, uma é a origem, outra é a consequência que ela gera. É lógico que numa situação dessa, eu não vou poder pegar o contrato e verificar a multa que havia ali de descumprimento contratual e aplicar para a parte, que é o dono do salão, que não vai poder realizar a festa, porque ele não está se negando a fazer, ou para o organizador do evento. Ele vai devolver, evidentemente, o valor que foi pago, ou remarcar esse evento para uma data futura, que é o que a grande maioria está tentando fazer. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar causa de consequência. Por isso que eu tendo a me filiar aos professores e aos autores, enfim, aos civilistas, que estão classificando o que está acontecendo não como força maior, né, mas como quebra da base objetiva dos contratos. Porque o que está acontecendo é uma alteração na base objetiva dos contratos. Os contratos foram firmados tendo como base uma situação, e agora a situação se modificou. E isso demanda uma necessidade de revisão contratual. Não necessariamente de extinção dos contratos, foi isso que a Olga falou. Há uma necessidade de readequar o contrato para fazer com que ele ou seja cumprido de outra forma, ou se isso for impossível, que ele esteja, então, rescindido. E aí entra a questão da função social, que é o tema da nossa live aqui. Porque, como bem disse a Olga, o que significa função social dos contratos? Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, mas o Código Civil brasileiro foi, e ainda é, o único no mundo que traz o princípio da função social atrelada aos contratos. Foi o primeiro Código Civil e continua sendo, né? Nós não temos outro Código Civil que diga que deve se aplicar a função social aos contratos. Nós temos a ideia da função social da propriedade, da onde, de acordo com o professor Tartucci, né, a função social dos contratos seria uma subdivisão dessa grande função social inerente à propriedade, mas isso demonstra que o legislador, já lá em 2002, o Código entrou em vigor em 2003, já estava preocupado em dizer, com base, evidentemente, na Constituição de 88, que deixou de ser uma Constituição individualista para ser uma Constituição voltada ao comum, voltada ao coletivo, né, em muitas situações, deixou claro que, embora as partes tenham liberdade de contratar, que, aliás, essa expressão foi muito bem modificada pela Lei da Liberdade Econômica para a liberdade contratual, que é muito mais ampla do que liberdade de contratar, mas que essa liberdade ela tem limites, e um dos limites é a função social do contrato, né? Significa dizer, o contrato é baseado, resumidamente, em três coisas. Toda negociação, em razão da função social, tem três bases que a gente tem que lembrar. Primeiro, a liberdade contratual. Segundo, a intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade de revisões contratuais. Isso é o que a Lei da Liberdade Econômica trouxe, né, nas alterações que fez no artigo 421. As partes têm que ter a ampla liberdade para estabelecer as suas relações privadas. Dentro disso, o Estado deve intervir o mínimo possível e
excepcionalmente, fazer revisão de cláusulas contratuais. E quando é que ele pode fazer a revisão de situações contratuais, de cláusulas contratuais? Quando a gente estiver numa situação de anormalidade. Quando a gente tiver a quebra da base que levou à formação daquele contrato, que é o que está acontecendo agora. E aí, excepcionalmente, o Estado pode intervir para readequar essas cláusulas. Mas o Estado só vai intervir, pessoal, quando as próprias partes não conseguirem fazer isso entre elas. Quando elas não acordarem nesse sentido. Né? O código, a função social, ela veda que uma parte se enriqueça às custas da outra, veda enriquecimento ilícito. Ela determina que o contrato deve ser paritário entre as partes, e a Lei da Liberdade Econômica diz expressamente, traz, né, expressamente a presunção de paridade e equidade entre as partes numa relação tanto civil como empresarial. Isso já era um conceito do direito empresarial, mas que não era previsto especificamente para o direito civil, né? Aqui num contrato empresarial você tem dois empresários contratando, então eles são iguais, existe paridade entre eles, o que não existe numa relação de consumo, por exemplo. Não. Né? E não necessariamente num contrato de prestação de serviço civil, a não ser que ele seja um contrato paritário por natureza, e não um contrato de adesão. No civil, a gente sempre fez essa diferenciação entre paritário e de adesão. E, por fim, o contrato ele deve se basear na razoabilidade, ou seja, no equilíbrio da relação entre as partes contratantes. E quando esse equilíbrio é quebrado, aí é que pode o Estado intervir para reequilibrar o contrato. Então, quando a gente tem, em razão da pandemia, a impossibilidade de prestar determinados serviços, ou a gente tem, falando no contrato de locação, o inquilino não pode trabalhar, porque o comércio está fechado, ele é impedido de trabalhar, ele tem a redução do seu salário, né, a MP aí da semana passada que permite a redução do salário, então ele não recebe mais o que ele recebia, via de consequência ele não tem mais a mesma capacidade de pagamento que ele tinha quando o contrato foi feito. O que é isso? Alteração da base do contrato. Então eu preciso rever esse contrato. Não simplesmente para dizer, não vou mais pagar o aluguel. Isso até estava previsto no projeto inicialmente apresentado no Senado, e essa parte foi extirpada. Porque se você simplesmente permite que a pessoa não pague o aluguel, você está jogando o problema para o dono do imóvel. Né? Isso não é equilibrar de novo o contrato. Você desequilibra ele completamente. Ele está desequilibrado aqui, eu desequilibro do outro lado. Na verdade, eu preciso igualar. Então, qual a saída que poderia ser estabelecida num caso desse, só para a gente exemplificar? Eu diminuo o valor do aluguel para ele ficar proporcional à renda que a pessoa está tendo hoje, e essa diferença é diluída nas parcelas que forem se vencer depois do fim da pandemia. Alegar que não tem que pagar. É verdade. Alegar quando for restabelecido o valor. Exatamente. Quando eu ganhava R$2.000, meu salário foi reduzido para 1.000, então o meu salário, o aluguel que eu pago tem que ser reduzido na mesma proporção. E quando eu retomar o recebimento do meu salário nos mesmos padrões anteriores, esse meu aluguel vai retomar o padrão anterior. Aquela diferença que eu deixei de pagar, eu vou ter que pagar à frente, de maneira diluída, da maneira que eu consegui fazer esse pagamento. O raciocínio é praticamente o mesmo em qualquer contrato de execução continuada, em que você está pagando as parcelas, se reduz a sua capacidade de pagamento, proporcionalmente tem que ser reduzida a parcela, porque senão ela se torna excessivamente onerosa. E aí entra o Código Civil para resolver o problema, com a possibilidade de resolução ou de revisão do contrato por onerosidade excessiva. Exatamente. Gustavo, uma pergunta, vou passar para você, da minha querida aluna Natália, de Goiânia. Como é que vai ficar as questões que envolvem, queria também cumprimentar, estamos falando de aluguel, ele entrou, meu querido amigo, empresário, aqui no ramo imobiliário, né? Querido Juninho, um beijo grande, Juninho. Também cumprimentar nossos alunos de Araçatuba, Afonso, Marcelo, beijo grande. Gustavo, como é que vai ficar as questões? Afonso, já falei, tudo bem, gente? Como é que vai ficar a questão de passagem aérea? Né? Porque é uma relação tecnicamente jurídica de consumo, olhando sobre o prisma do consumo, como é que ficam? Deve ser feita a devolução de passagem aérea, pacotes turísticos, como que a gente vai analisar dentro da função social do contrato isso? Bom, a minha resposta está sendo quase que sempre a mesma, depende, né? A gente tem que analisar a situação em si. Como o professor Simão escreveu um artigo fantástico, publicado na última sexta-feira no Migalhas, o professor Simão, que é professor de Direito Civil da USP, querido amigo querido amigo, um dos maiores civilistas, uma pessoa em quem eu me espelho aí totalmente na área obrigacional e contratual, para mim o maior nome nessas duas áreas que a gente tem no Brasil, e lá ele dá algumas referências para determinados tipos de contratos. E
concordo plenamente com o que ele disse no seguinte sentido: eu preciso analisar, isso vale para qualquer contrato e, obviamente, aplicável a esse, se é possível a remarcação dessa passagem. Se a pessoa tinha comprado a passagem para uma viagem de férias, que ela pode postergar a viagem como um todo, cabe à empresa aérea, em primeiro momento, oferecer a possibilidade de postergar essa viagem, sem nenhum tipo de acréscimo, de cobrança excepcional. Porque aí é aquela questão, né? Essa diferença, esse ágio no valor da passagem de um período para o outro, não pode ser aplicado em razão da situação excepcional, né? Que é a pandemia. Mas a saída inicialmente seria essa, seria primeiro saber se é possível você postergar isso. Se não for possível postergar, aí haveria que ocorrer a devolução dos valores pagos. A Silvânia está dizendo aí, né, que tem uma MP regulamentando realmente. Exatamente. A orientação, por enquanto, está sendo não devolver e sim, a priori, remarcar. Exatamente. Exatamente. Essa orientação, me parece, segue esse raciocínio que a gente está falando aqui da questão da quebra da base objetiva. Que, aliás, para quem quiser procurar, eu estou procurando aqui, se eu encontrar, eu falo ainda na live, já temos uma decisão do TJ aqui de São Paulo, numa locação empresarial, determinando a revisão do valor da alocação para baixo em razão da pandemia, se não me engano, de ontem ou anteontem, falando exatamente disso, né, da necessidade de revisão, porque é uma quebra de base objetiva. Nosso amigo João Vicente estava escrevendo aí, perguntando sobre isso, que ele tem uma situação. Imagina um indivíduo num shopping center, né? Shopping centers estão fechados por determinação de lei, de decretos, né? De calamidade pública. E no shopping center, a gente sabe que o lojista, além de pagar o aluguel, ele também tem que pagar um valor, né, todo mês aí, correspondente ao empreendimento em si. Esse valor, né, os shoppings não têm cobrado, que é do aviamento, né, Olga? De toda... O aviamento é a res esperata para você ingressar, para você começar a locação, uma parcela retributiva, para você ingressar na locação, pagar uma espécie de luvas. O que os shoppings estão fazendo em detrimento dessa crise momentânea é negociar. Então, por isso que essa liberdade econômica, muito antes da pandemia, Então, a gente precisa elogiar realmente a lei da liberdade econômica, que para ser usada nesse momento e a gente não ter um desvario jurídico, um desequilíbrio, uma falta de equidade nos julgamentos, nas relações jurídicas, está sendo maravilhosa. Agradecendo mais uma vez aqui a professora Silvânia, contribuição dela. Mas... o que a gente está analisando é o seguinte: com a liberdade econômica, as partes elas encontram uma solução com total liberdade para ir de encontro ao interesse comum. Na locação de shopping center, o artigo 54 da lei de locação já traz, então isso já é de 91, que entre o lojista e o shopping há uma liberdade entre eles para negociar muitas coisas. A gente tem aluguel em dobro em dezembro, que shoppings aplicam. A gente tem maio, mês das mães, já tem shopping em São Paulo que cobram maio, mês das mães, o aluguel, a parcela fixa, que eles chamam, em dobro. Nós temos já em agosto, por causa do Dia dos Pais. Então, o que está acontecendo? Está havendo aqui uma consolidação, uma união de entendimentos em que a parcela variável, aquela parcela do faturamento diário, já com encerramento, é óbvio, não tem nem que ser cobrado, e nem das lojas que excepcionalmente estão funcionando, como é o caso da Americanas, supermercados, dentro de shoppings, tá? O que vai acontecer é uma revisão contratual e um prazo, uma tomada de fôlego que com certeza os empreendedores de shopping, os lojistas vão encontrar, já estão confeccionando por um determinado período até que haja esse alavanco novamente. Então você vê que essa liberalidade, o comportamento, o equilíbrio e não a quebra do contrato e não a resilição. Com a desculpa, olha, eu não vou pagar. Eu estou ocupando, um exemplo que você falou do aluguel, eu estou ocupando uma casa, mas não vou pagar o aluguel porque eu estou desempregado. Então, eu vou sair e não vou pagar pelo período que eu fiquei lá. Não é assim. Não é desfazer contratos. É você encontrar no contrato ponto de equilíbrio em comum para ambas as partes estarem iguais, isonômicas.
Tá? Isso É vale isso. também para essa decisão que você falou, também ela é pautada no ponto de negócio, na função social da empresa. Quando a gente vê uma das partes num contrato, sendo empresa, notadamente, pessoal, quando a empresa é ME e EPP, as que estão nesse primeiro momento, na linha de frente da quebra, da sensibilidade econômica, a proteção é a manutenção da empresa. Empresa é o que faz o quê, gente? Produto interno bruto, é o que alavanca a economia. Então, a gente está preocupando em manter empresas que ela tenha função social, e essa função social está muito clara, que é a preocupação na lei da liberdade econômica, para ela poder se estruturar e ela poder manter, porque a empresa mantida mantém emprego. Quando ela retoma o fôlego, ela volta a pagar imposto, contribuir para uma situação local. Então, essa está sendo a nossa ideologia. Essa jurisprudência alterou em sede liminar, acho que foi concedida uma liminar, para que um determinado aluguel, que, salvo engano, era de R$ 23.000, num determinado local, que era um restaurante em São Paulo, o juiz de pronto concedeu essa liminar com que o valor do aluguel ele caísse consideravelmente, porque lá não está tendo faturamento líquido para poder solver aqui esse momento. Mas não, momento nenhum ele pediu para rescindir, para sair, para não pagar. E foi isso que o juiz entendeu, para manter o ponto do lugar, porque se ele saísse de lá, ele ia perder o ponto, uma característica de conhecimento da clientela, e também, com certeza, ele ia ver no seu caminho demissões e outras contas, outras pessoas nesse efeito dominó que são atingidas. É isso, perfeito. Até a professora Silvânia colocou agora há pouco aqui, a palavra é justo essa mesmo, Silvânia. É suspensão de contratos e não rescisão de contratos, né? O momento é de você suspender a execução momentaneamente e tentar realocar, tentar cumprir esse contrato a posteriori quando isso for possível. É que tem algumas situações práticas que a gente vai encontrar e que isso é simplesmente impossível. Você cumpre agora quando vai ser possível cumprir, né? Então, nessas hipóteses, é claro que aí vai entrar, e aí está colocando aqui o Bruno Alexandre, que exatamente esse é o fundamento, Bruno, no meu ponto de vista, é utilizar o artigo, no caso dos contratos cíveis e empresariais também, o 478, que fala da resolução por onerosidade excessiva, e principalmente o 479, que permite às partes evitarem a rescisão do contrato mediante a readequação das bases dele, né? Então isso já está no Código Civil, tem como base sim o 317, que é a teoria da imprevisão, né? Só que o 478 ele traz, digamos assim, na questão da resolução por onerosidade excessiva, ele traz uma regra que me parece mais adequada para esse momento, porque não dá para a gente dizer, diretamente falando, que há imprevisibilidade do que está acontecendo por causa do coronavírus, porque a gente já sabe que isso está acontecendo no resto do mundo desde novembro do ano passado. Então, era sabido que isso viria a acontecer aqui. Então, não dá para dizer que é imprevisível, mas é claro que é inevitável, né? A consequência que a gente está vendo, as consequências são todas inevitáveis. Então, me parece que a saída realmente é essa, a readequação da base do contrato, das cláusulas contratuais, com base nesse artigo que você citou aí, o 478, 479, que falam da questão da resolução por onerosidade excessiva. Porque a teoria da imprevisão sozinha, ela me permite rever o contrato, mas não me dá a possibilidade de rescisão, né? Então, no 478, que é um desdobramento da teoria da imprevisão, que é a resolução por onerosidade excessiva, que a gente encontra saída para todas as hipóteses, pelo que me parece, né? E realmente, como você está dizendo aí, né, Olga? Como é que eu vou continuar cobrando um aluguel de R$ 23.000 de quem tem faturamento zero hoje? Se está fechado o shopping, a loja está fechada, eu não posso cobrar aluguel, né? O ideal é que os shoppings fizessem, eu me refiro aqui especificamente a shopping center, porque a gente está falando de um empreendimento, né? Não de uma pessoa física que vive daquele valor do aluguel, mas de um empreendimento que poderia deixar de receber esse aluguel agora e readequar esses valores nos meses em que ele ficar fechado, cobrar de maneira proporcional dos meses seguintes com a reabertura. Minimizar, por exemplo, essa cobrança dobrada de aluguel, quem sabe não fazer isso em dezembro desse ano para recompor as perdas, né, desse período que o shopping está fechado, esse tipo de flexibilização e de acordo que vai ter que existir entre as partes contratantes. Porque a base de tudo é o quê? Boa fé. Né? Como é que eu posso dizer que alguém está agindo com boa fé, querendo que o prejuízo seja todo da outra parte? Por uma coisa que não foi causada nem por uma parte nem pela outra, né? Por alterações contratuais que não são causadas pelas partes. Então a boa fé objetiva, ela tem que ser observada não só quando eu faço o contrato, quando eu concluo, quando eu chego ao acordo de vontades, mas durante a execução dele toda. Então, demonstrar boa-fé, por exemplo, discutir e readequar aquilo que está sendo prejudicial a alguém por uma razão externa do contrato, que é o que está acontecendo nesse momento. É isso que a gente tem que analisar. Né? Exatamente.
a própria função social da propriedade que a gente vem falando, de acordo com o enunciado 431 da 5ª Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal, do STJ, ela se situa no plano da validade ou de eficácia dos negócios, ou seja, ela permite até que uma cláusula que eventualmente se torne abusiva seja declarada ou não seja desconsiderada durante esse período de pandemia, né? E, obviamente, a gente está se referindo, por exemplo, a cláusulas que prevêem a aplicação de multa, de juros pelo não pagamento em dia, né? Essas cláusulas, elas vão se tornar abusivas na medida em que a pessoa não está deixando de pagar porque quer, mas está deixando de pagar porque ela não tem mais condição, na condição objetiva se modificou dentro da relação contratual. Então, a gente tem que analisar dessa forma, né? Eu acho que volta ao que eu disse no começo, o bom senso tem que imperar nesse momento que a gente está passando. Exatamente. Gustavo, respondendo aqui, se você me permite, a pergunta da Iesca. A Iesca perguntou como é que vai ficar, vamos falar mais uma vez sobre relação de consumo. Pessoal, como é que ficam as mensalidades das escolas particulares, tá? Então, escolas particulares, mensalidades de forma geral. Ainda conversava sobre isso anteontem, com o professor Marco Antônio, do meu curso, e ele chegou no entendimento, que inclusive foi fruto da live dele, e foi um entendimento recíproco meu do seguinte: quando nós falamos, pessoal, em Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma questão que a gente sempre diz que o consumidor ele está em desvantagem. Então, nós precisamos trazer algumas premissas que o coloquem, não por tratar melhor porque ele é melhor, mas tratá-lo com uma diferença para que ele possa atingir o nível de igualdade com o fornecedor. Porque pressupõe que o consumidor é parte mais fraca, ok. Nos contratos consumeristas, o princípio da boa-fé objetiva ele é analisado sobre um prisma muito cuidadoso, que não é simplesmente falar, tá errado sempre em favor do consumidor, não interessa. Consumidor é quem vai levar vantagem, consumidor é quem vai sair ganhando. Não é bem assim. Porque no princípio do equilíbrio da boa-fé objetiva, você tem que ver se o fornecedor, ele busca trazer alguma solução, alguma alternativa, se ele tentou também cumprir a parte dele. O que está acontecendo hoje com os contratos de escolas particulares? Se por acaso a escola particular está te oferecendo aula online, então você vê que ela está procurando sim suprir esse período do isolamento pelo Covid-19, te trazendo aula. Então, se você está tendo aula online, você está vendo que o fornecedor, a boca objetiva dele, ele está trazendo uma solução para você não ficar sem a prestação de serviço contratada. Então, você está tendo aula, algumas das aulas geralmente acontece até na modalidade ao vivo, no horário que seria sua aula. Estão cobrando normalmente, como se você estivesse em sala de aula, trabalhos, atividades, aplicando prova. Se estão te oferecendo conteúdo daquilo que você pagou, então você vê que o fornecedor, no caso a escola, está te oferecendo uma solução, uma alternativa, então não há que se falar aqui em prejuízo, em ação de responsabilidade, em ação aqui de rescisão contratual. No entanto, algumas pessoas me perguntaram no seguinte, que o próprio professor Marco falou sobre isso. Mas é a questão da qualidade. O professor Marco citou como exemplo. Não. Se você quer discutir a qualidade, então você tem que pedir o projeto pedagógico, tem que pedir a ementa, você tem que pedir realmente o que você comprou e o que o curso oferece. E, por exemplo, não estão te oferecendo aula. Estão falando, olha, atividade. Assiste o filme tal, comenta e me manda por escrito. Então, peraí. Então, eu estou usando até com a devida vênia e permissão do querido professor Marco, esse exemplo que ele falou. Então, calma, se você vê que a instituição, né, está te oferecendo realmente a contrapartida, está te oferecendo a aula no modo distância, no modo online, no modo que a gente chama de remoto, não há que se falar em rescisão contratual, nem na responsabilidade aqui civil desse prestador de serviço. Agora, a questão da qualidade é outro assunto. A questão da qualidade, salvo engano, não sei se o professor Gustavo vai ter que concordar comigo, já respondo sua pergunta, Laís. Não sei nem se o professor Gustavo vai concordar comigo, a questão de qualidade já é uma questão mais de perícia. Então, é um caso que você tem que realmente ver em processo, comprovar realmente, com perícia, de pessoas que vão analisar a metodologia, a pedagogia, o que foi oferecido, e falar se não estava contente com o que o MEC exige.
Eu vou fazer duas observações em relação a isso. Primeiro, quero mandar um abraço para a Paty Presser, lá da Prática Notarial, que eu vi que entrou agora há pouco aí, parceira nos eventos de Direito Notarial Registral. O MEC soltou aí uma normativa, ainda não aqui agora também para as instituições de ensino superior, mas válida para os ensinos, né, médio, infantil, enfim, que serão considerados para efeito de computação de horas de atividades, as atividades em EAD, né? Exatamente porque não se sabe quando é que a situação vai ser revertida e se vai ser possível repor o período que foi perdido presencialmente, mesmo com as atividades online, se isso vai ser possível de ser reposto depois, né? A gente não sabe disso, e para que não se prejudique o aluno que poderia perder o ano, perder o semestre, você pode, então, com essas atividades, suprir as atividades presenciais. Essa é a primeira observação. A segunda observação, tentando responder a pergunta aí da Laís, eu volto ao raciocínio que a gente está falando aqui, né, Olga? Primeiro, o bom senso, é aguardar o momento, né, passar, para daí poder discutir. Eu imagino o seguinte, o que está acontecendo nesse momento? É claro que ela colocou a questão, agora são 30 minutos de aula online, quando antes era 5 horas e meia dentro da escola. Claro que está havendo, mesmo com o fornecimento de aulas online, mesmo com o fornecimento de material online, você tem diferenças entre o que era oferecido e o que está sendo oferecido hoje. Isso é uma questão de readequar o contrato, ou seja, de reduzir o valor dessa mensalidade, talvez, durante esse período, e depois, quando retomar a normalidade, esse valor volta àquele que deveria ser. A sugestão que eu dou é que se faça a negociação no sentido de redução de valor de mensalidade. Mas vamos aguardar um pouco, porque é bem provável que o governo edite alguma medida em relação a isso. Mas o que se tem que fazer, né, o que nós temos que esperar é, de novo, a utilização do bom senso. Né? Então, há já, por parte do governo, a aplicabilidade, a possibilidade de utilizar essas aulas online, EAD, enfim, para cumprimento das metas, né, de horas que o MEC estabelece, para que você possa ter o seu diploma, possa cumprir o seu ano letivo, mas é preciso que você veja o lado do consumidor do serviço que está sendo prestado também, porque ele paga por um serviço que deveria ter tantas horas, por exemplo, e ele não está tendo essa mesma quantidade de horas. Então, me parece que a redução aí proporcional é a saída, né? Ou seja, deveria sim haver uma negociação para readequar o equilíbrio contratual, né? Reduzir o valor da mensalidade para adequar aquilo que está acontecendo. Mas, volto a dizer, o momento é de aguardar. Se nós conseguirmos manter, agora falo como pai de aluno, né? Conseguirmos manter o pagamento das mensalidades com aquilo que a gente está conseguindo receber nesse período, melhor será. Porque a gente tem que lembrar que a escola precisa se manter, que a escola tem os seus professores, agora a gente fala como professor também, que também tem o seu salário, o professor também é pai de família, o professor também tem as suas necessidades. Então, acho que o momento é de calma, paciência, para a gente depois resolver a questão. Que me parece a saída mais lógica seria essa, uma redução proporcional do valor da mensalidade, porque está havendo uma prestação do serviço, sim, mas uma prestação do serviço de maneira reduzida aquilo que deveria ocorrer. A Laís está dizendo aí, acho que é uma... A escola ofereceu uma boa saída. Eu acho que a escola está agindo dentro daquilo que a gente está falando. Não, e a escola infantil, penso eu, posso estar errada, Laís, mas escola infantil, criança, né? Eu particularmente conheço a Laís, eu sei que ela tem filho, acho que a idade quando é creche é 5 anos. diferente, né? Então, porque a maior parte do tempo na escola, eles estão lá também para brincar, tem parquinho, areia, aquela coisa deliciosa que as meninas, né, Gustavo, fazem, Sumaia deve adorar, né, aquele furacão 2000, mas enfim, óbvio que coisas que eles não estão podendo oferecer, não é culpa deles se eles não puderem oferecer isso, porque eles não podem sair de casa, situação de isolamento. Então, eu penso que eles estão encontrando aqui a melhor solução, que é justamente diminuir, tá tendo um acordo. Na escola infantil é difícil você oferecer, colocar uma criança sentada, e eu sei em escola que está fazendo isso, tá? De ensino básico. Ensino que a gente chama fundamental agora. Coloca a criança a partir das 7 da manhã, sentada na frente do computador, dá o horário de meia horinha de intervalo, exemplo, das 9h30 às 10, e volta de novo a aula até 12h30, 1 hora, com a criança ali sentada, com aquela... Não é bem assim, né, gente? Então, vamos basear no equilíbrio. O que tá no projeto pedagógico de oferecer com criança em sala de aula, e se eles estão colocando para vocês na forma online, com certeza a gente vai ter uma tendência
um pêndulo, né, para a questão da empresa. Agora eu vou falar para o lado empresarial, para o lado da empresa, no cumprimento da sua função social e na boa-fé objetiva dela. Eu enxergo essa escola com uma absoluta boa-fé objetiva em sendo educação infantil, né, de 1 até 4, 5 anos, coloca um pouquinho de aulinha com desenho de 30 minutos e tá vendo como é que vai ficar essa questão da mensalidade, que com certeza não está usando a parte dos brinquedos, os cuidadores, enfim. Então, eu tô vendo que eles estão tendo boa fé objetiva e bom senso, sim, tá? Ela falou ali de redução de 50% e de diluir esse valor nas parcelas futuras. Eu não sei se essa diluição que ela está falando seria cobrar essa diferença dos 50% depois. Aí eu discordaria da escola nesse particular, porque ela não pode cobrar a diferença depois, porque ela não prestou o serviço na integralidade, apesar da limitação não se dever a ela. O que poderia acontecer é não cobrar agora, por exemplo, mas esse valor ser diluído nas parcelas seguintes. Agora, se agora houver uma redução da mensalidade, essa diferença do valor da mensalidade me parece que não seria devida, né? Porque eu estou readequando o contrato à realidade. A prestação está sendo feita numa proporção menor, então o valor tem que ser menor. Acho que a situação é até um pouco diferente quando a gente fala de creche, porque a creche a gente não tem cuidador, né? A gente não tem professor diretamente, a gente tem cuidador. Você deixa a criança ali para que ela faça atividades que não necessariamente são atividades educacionais no sentido dela estar aprendendo a ler, escrever, aprendendo matemática, etc. Ela está ali para ficar o tempo lá dentro, né? Então, realmente, acho que aí é mais complicado. Como é que a creche vai cobrar uma mensalidade por um serviço que ela não pode prestar? Ela está mandando fazer uma atividade em casa, mas isso não corresponde àquilo que eu tinha contratado. Agora, educação infantil e etc. Agora a gente indo para a parte já de primeira série para diante, aí eu já volto ao que eu disse. Seria uma questão de readequação do valor da mensalidade sem cobrança futura, porque não, assim, eu não vejo muita lógica nisso, né? Não tem aí, agora eu não tenho prestação de serviço, eu reduzo. Ou a prestação de serviço está sendo menor, eu reduzo o valor. Não vejo como logo depois você querer cobrar essa diferença. Não tem lógica, como o João Vicente está dizendo aí. Uhum. João Vicente deve estar com a Lolô em casa, né? Deve estar doido também. A Lolô deve estar deixando o João Vicente louco, né? Mas uma pergunta aqui, Gustavo, pelo WhatsApp, né? A questão também do funcionamento dos cartórios. Maria Eduarda falando na época de Covid, funcionamento de cartório, notadamente aqueles que querem realizar o casamento civil. Nesses casos, está autorizado essas atividades? Ela mora, não vou falar a cidade, mas um cartório se negou a fazer o registro, né, fazer o casamento civil, em razão da aglomeração, ainda que ela reduzisse o número de testemunhas. Como é que está sendo nesse sentido os cartórios e alguns atos aí que são próprios de cartório que estão aqui modificados com a Covid? Então, vamos lembrar, pessoal. Beijo para vocês. Então tá bom. Vamos lembrar que a regulamentação da atividade notarial e registral ela é feita por estado, né? Então, a depender de onde esteja a pessoa que está perguntando, a minha resposta pode não corresponder ao que está acontecendo lá. Eu vou falar o que está acontecendo aqui em São Paulo, sei de alguns outros estados em que houve a suspensão total da atividade. Goiânia, tá? Goiânia, me parece que voltou agora a atividade, né? Uma parte da atividade. Nós tivemos agora, no dia 1º de abril, a edição do provimento 95 do CNJ, que fala exatamente do funcionamento dos cartórios. Esse provimento, ele especifica que a nossa atividade ela é essencial e, portanto, a gente não pode parar. Tem que trabalhar, como eu tenho feito aqui, em regime de plantão, durante 4 horas por dia de atendimento presencial, e depois a gente faz os atendimentos que são emergenciais via plantão. Agora, casamento, entendo aqui em São Paulo, pelo provimento que nós temos aqui, que os casamentos não podem ser habilitados. Aqui eles foram suspensos, né? A habilitação nova de casamentos foi suspensa, salvo motivo emergencial devidamente comprovado e justificado pelo oficial. Porque me parece que, do meu ponto de vista, o ato que gera maior aglomeração de pessoas dentro de um cartório é o casamento, né? Então me parece absolutamente ilógico, eu não estou habilitando casamentos aqui, né? Já avisei as pessoas que isso está suspenso até o dia 30 de abril, né? No estado de Goiás, me parece que essa semana houve uma alteração em relação ao funcionamento e voltou-se a permitir o funcionamento
presencial durante determinadas horas, estava suspenso também, mas não sei... Aí, Maria Eduarda, amiga, isso... às vezes dá tempo, você casa, amiga. Calma que você vai casar. Ela, a Isa está falando ali, isso é um sinal de Deus, é uma segunda chance, né, que está sendo dada às pessoas. Ah, esse povo é demais. Bom, então, realmente, eu entendo que não deve ser, pelo menos aqui em São Paulo, o entendimento, no nosso provimento consta isso. O que nós temos que realizar, porque esses são urgentes e esses são atos essenciais, são registros de nascimento e de óbito. Isso a gente não pode não fazer. Mas o casamento as pessoas podem esperar um pouquinho, pensar melhor, e deixar para realizar quando houver o retorno logo depois. Eu não tenho nenhum casamento habilitado aqui, porque parei de fazer as habilitações. Deixa eu também ser advogada do diabo, né, Samanta? Samanta está na sala aqui com a gente ainda. E divórcio, né? Para não matar essa pessoa que está comigo na quarentena, a gente já não se aguenta mais. E divórcio extrajudicial dentro das condições, não temos filhos, não temos bens praticamente para separar, só a vontade de realmente mandar para o raio que o parta. Divórcio está normal? Já posso ir para o cartório e divorciar? Como é que tá? Meu amigo Celso Xingu, beijo, Goiânia. A Iesca fez uma observação. Fica em casa e não casa. Não, e para divorciar, Nath, como é que nós vamos fazer? A Iesca fez uma observação ali, só vou falar isso primeiro, que na cidade dela está fazendo habilitação somente quando não tem celebração. E é verdade, isso a gente pode fazer porque aí ela está se referindo a uma conversão de não estável em casamento, não a um casamento propriamente dito. Então você só habilita e passado o período da habilitação, do processo de habilitação, o oficial registra direto, não tem celebração de casamento. Então essa foi a saída que nós encontramos aqui em São Paulo, sim. Pedir para as pessoas que queiram se casar com urgência, se elas aceitam fazer uma conversão de união estável em casamento. É que elas aí têm que declarar que já viviam união estável. Mas você habilita o casamento, não há necessidade de celebração, então você reduz, né, o problema que seria o dia da celebração em si, com várias pessoas dentro do cartório. Que desespero o divórcio, pra casar, Olga, essas pessoas querem ver saída para tudo, para casar, mas eu fiquei nervosa. O divórcio é ato notarial, e ato notarial, teoricamente, a gente pode realizar sim. Acho até que o divórcio, ele pode ter uma questão emergencial por causa dos efeitos que ele causa, né? Em relação ao regime de bens, enfim, a pessoa querer, de repente, se casar de novo, então ela precisa romper o vínculo matrimonial. Estamos praticando atos notariais com a gente marca antecipadamente, se possível faz em diligência, né? Vai até a casa da pessoa, se na mesma cidade, para colher assinatura, enfim. O divórcio a gente está fazendo. Aliás, uma das coisas que a gente está esperando que aumente bastante depois que voltar o funcionamento normal dos cartórios, que as pessoas estiverem de novo na rua, é o número de divórcios, né? Na China diz que explodiu o número de divórcios agora que lá a coisa está controlada, porque as pessoas começaram a conviver em casa umas com as outras, muito mais do que faziam, e aí os divórcios estão explodindo. Nós em cartórios estamos timidamente torcendo para acontecer isso, para ver se aumenta o serviço, já que ele está quase parado agora. Ai, Gustavo, outra pergunta aqui, se você me permitir agora, de uma amiga. Eu só vou pegar o carregador do meu celular. Falando em casamento, vou aproveitar o seguinte: falar daqueles que são prestadores de serviços, casamentos cancelados, enfim. Então, eu estou com uma pessoa muito querida, né? Uma cliente, inclusive, que eu vou atuar. E essa minha cliente, ela pediu para falar sobre isso, né? Porque outras pessoas estão acompanhando essa live e tem dúvida porque são do mesmo ramo que o dela. Essa minha cliente, ela é prestadora de serviços, então ela é empreendedora e ela realiza casamentos, cerimoniais de casamento. Então, ela faz pequenas lembranças. Quando o casamento é mais, a gente pode dizer, mais íntimo, ela faz as decorações, toalhas, o buquê, encontro local, né, para poder realizar a cerimônia, enfim. E, em razão do coronavírus, dessa pandemia, ela teve um contrato específico, 2, salvo engano, resilidos, porque seria o casamento agora em maio. Então, particularmente, eu não sei como que vai ficar as coisas em maio, mas eu ainda acredito que a aglomeração ainda vai estar um pouco complicada. Então, a pessoa, me parece que não tem intenção de... E foi o aconselhamento do Gustavo e eu, tá? Oi, Iesca, eu não estou atrapalhado não, é que a bateria está acabando. Oi? A Iesca falou que eu sou muito atrapalhado, que a imagem está
Tá balançando Aí, toda? eu É não que sei tava como ele acabando não a minha derrubou bateria. tudo. Vai acontecer uma live, atenção, Brasil. Vai acontecer uma live com esse sujeito, qualquer dia desses, acontecendo uma desgraça. Ele caindo tudo em cima dele, uma mesa despencando, porque essa pessoa é desse jeito. Ele, quando entra na minha casa, e eu coleciono algumas peças mais raras, a Samantha sabe, algumas porcelanas, umas coisas. Quando ele avisa que ele vem, eu já sempre falo, não chega de surpresa, eu tenho que tirar tudo. Porque se ele chega de surpresa, eu falo para ele, fique na porta, espere, que eu preciso tirar as coisas do caminho para ele não derrubar e quebrar tudo. Mas então, voltando, como é que ficam as empresas que realizam casamentos? Como é que fica uma situação nesse porte aqui dessa tratativa? É o seguinte, o que nós estamos aconselhando? E não adianta, minha gente, pega a LIND, isso não vai mudar, e o código de